Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Deus respeita a nossa liberdade. Pois é, nós temos que abraçar essa graça que Deus nos dá. Vamos nos apoderar dela, né? Tomar posse. E aí nós teremos a salvação eterna, viveremos para sempre com Deus. Já pensou o que é viver na eternidade, numa simbiose com o Todo-Poderoso Criador do Universo? Algo inenarrável, inefável. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia diária, de forma até antecipada para ajudar as comunidades católicas que se preparam para as celebrações. Neste vídeo, antes eu quero dizer que os meus endereços telemáticos são blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia de 10 de fevereiro de 2023, sexta-feira, dia de Santa Escolástica, Virgem e Fundadora. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o prefácio comum ou das virgens, e o ofício da memória, antífona da entrada. Exultemos de alegria, pois o Senhor do Universo amou esta Virgem Santa e gloriosa. Oração do dia. Rezemos. Celebrando a festa de Santa Escolástica, nós vos pedimos, ó Deus, a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com sinais do vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 1º ao 8º. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o pecado entrando no mundo, hein? É o tema do livro do Gênesis. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 32, versículos do 1º ao 2º, 5º ao 7º, refrão 1º-A. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Repitamos.
Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Eu confessei afinal o meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Todo fiel que assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Repitamos. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Tem mais uma estrofe. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Feliz aquele cuja alma é perdoada. Repitamos. Feliz aquele cuja alma cuja falta é perdoada. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho dos Atos dos Apóstolos 16, versículo 14. Aleluia, 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 aleluia. Abri-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. Para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 7, versículos do 31 a 37. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram. Sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Pôs os dedos nos seus ouvidos, Marcos 7, versículos do 31 a 37. Quando algum fato supera os limites humanos, o povo vê ali o dedo de Deus. Foi assim no Antigo Testamento, quando caiu sobre o Egito a terceira praga, Êxodo capítulo 8, versículo 15, e até a poeira do chão se transformou em mosquitos, os magos disseram ao faraó: aqui está o dedo de Deus. Igualmente, quando Moisés recebeu as tábuas da lei no Sinai, a Escritura registra, eram tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Êxodo 31, versículo 18. Em suma, na necessidade de mostrar ao leitor a ação de um Deus que é puro Espírito,
o escritor sagrado recorre a imagens antropomórficas. O braço de Deus, a mão de Deus, o dedo de Deus. Imagem antropomórfica, ligada ao homem, na forma humana. Agora, porém, em clima de nova aliança, o grande milagre da encarnação nos coloca diante do Filho de Deus feito homem, que pode ser visto, ouvido e apalpado, conforme a primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1. Quem se aproxima de Jesus pode dispensar as imagens e ir direto ao Senhor da vida. E foi assim que o surdo mudo foi tocado e curado. Mas o milagre de Jesus não se encerra em um caso de cura individual. Há muito mais em jogo. O deficiente deste evangelho é um símbolo do povo de Israel que, por sua vez, resume toda a humanidade surda à voz de Deus. Eis o comentário de Hans Urs von Balthasar. Diz ele: tal como disseram os profetas, Israel está surdo à palavra de Deus e, assim, incapaz de uma resposta válida. Jesus não realiza milagres como espetáculo, por isso leva o doente à parte, procura o delicado meio entre a discrição diante da propaganda do mundo e a ajuda a ser levada ao povo. Os dois toques corporais, ouvido e língua, formam prelúdio para seu olhar erguido ao Pai. Todo milagre que ele faz é um ato do Pai por meio dele, e para seu suspiro, indicando que ele está cheio do Espírito Santo. Esta plenitude trinitária mostra suficientemente que, na sua ordem, abre-te, ressoa uma palavra não simplesmente de cura corporal, mas de um efeito de graça para Israel e a humanidade. Fecho aspas, para encerrar a declaração de Balthasar. Parece que a televisão vem mostrando um grave desvio de avaliação dos curadores de hoje. Os destaques para curas físicas e sucesso financeiro, enquanto as almas e os corações permanecem surdos à palavra do Evangelho, que fala do amor ao próximo, de vida simples e pobre, de fazer de Jesus o tesouro escondido, a pérola de valor inestimável. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Ouvirei o que diz o Senhor, Salmo 85, versículo 9. Vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. 10 de fevereiro, dia de Santa Escolástica, Virgem, irmã de São Bento. Irmã gêmea de São Bento, Escolástica foi a primeira monja beneditina, sempre devota ao irmão e fiel intérprete da sua regra. Dedicou toda a sua vida à oração, à pobreza, à caridade, à obediência. Sua festa litúrgica é celebrada pela Igreja em 10 de fevereiro. Quem ama mais, pode mais. Este desafio aconteceu com Bento de Núrcia. Mas a vencedora foi sua irmã gêmea, Escolástica, que se consagrou ao Senhor desde muito jovem, vivendo à sombra do irmão, pai do monacato ocidental, foi sempre fiel intérprete da sua regra. Presume-se que Escolástica, primeira monja beneditina, viveu entre os anos 480 e 543. Natural de Núrcia, região italiana da Hungria, foi uma dócil aluna de Bento, do qual recebeu a sabedoria do coração, a ponto de superar seu mestre. É o que narra São Gregório Magno nos seus Diálogos, único texto de referência com poucas menções sobre a vida desta santa. Ele descreve ainda um particular episódio, no qual ela revela uma acentuada personalidade humana e grande profundidade espiritual. Escolástica era filha de Eutrópio, descendente de uma antiga família de senadores romanos, os Aniti, e de Cláudia, morta logo depois do parto dos gêmeos.
Com 12 anos foi mandada a Roma junto com seu irmão Bento, onde ficaram profundamente escandalizados pela vida desregrada da cidade. Bento tornou-se eremita por primeiro, enquanto Escolástica, herdeira do patrimônio familiar e revelando-se distante dos bens terrenos, pediu ao pai para dedicar-se à vida religiosa. Antes, entrou para um mosteiro próximo de Núrcia e depois transferiu-se para Subiaco, seguindo o irmão que havia fundado a abadia de Monte Cassino, ao leste de Nápoles. Ali, em apenas 7 quilômetros de distância, fundou o mosteiro de Piumarola, onde, com as co-irmãs, seguiu a regra de São Bento, que deu origem ao ramo feminino da Ordem dos Beneditinos. A regra do silêncio era normal para a Escolástica. Recomendar a observância da regra do silêncio e evitar conversas com pessoas estranhas no mosteiro, mesmo que fossem visitantes devotos. Ela costumava repetir: fiquem em silêncio ou falem de Deus, pois o que neste mundo pode ser tão digno para se falar, senão sobre Deus. Escolástica gostava de falar a respeito de Deus, sobretudo com o irmão Bento, com o qual se encontrava uma vez por ano. O milagre que desafiou Bento. São Gregório Magno narra, no último de seus encontros, datado de 6 de fevereiro de 543, pouco antes da sua morte, Escolástica pediu ao irmão para prolongar a conversa até a manhã seguinte. Mas Bento se opôs para não violar a regra. Então Escolástica implorou ao Senhor para não deixar o irmão partir, debulhando-se em pranto. A seguir, um temporal inesperado e violento obrigou Bento a ficar com ela, levando-os a conversarem toda a noite. A primeira reação de Bento com o temporal foi, porém, de contrariedade. Que Deus onipotente possa lhe perdoar, irmã. O que você fez? E Escolástica respondeu: eu lhe implorei para ficar e você não me ouviu. Pedi a Deus e ele me atendeu. Agora pode ir se quiser. Deixe-me e volte ao seu mosteiro. 3 dias depois deste encontro, segundo São Gregório, Bento recebeu a notícia da morte da irmã com um sinal divino. Viu a alma da sua irmã subir ao céu em forma de uma pomba branca. Então quis enterrá-la na sepultura que havia preparado para si, onde também foi enterrado pouco tempo depois. Hoje, quem visita a majestosa abadia de Monte Cassino, após 15 séculos de história, pode experimentar a emoção de estar diante do túmulo dos santos irmãos, os pioneiros de um grande número de seguidores de Deus. Outros santos do dia 10 de fevereiro: São Zótico, São Jacinto e Santo Amâncio, mártires na via Labicana. Estes 3 mártires são, às vezes, acompanhados por Santo Irineu, que também morreu durante as perseguições de Diocleciano entre os séculos III e IV. Foram sepultados em antigos cemitérios ao longo da via Labicana. Em Roma, seus restos mortais foram transladados para a Basílica de Santa Praxedes. Santos Zótico, Jacinto e Amâncio, rogai por nós. Santa Escolástica, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Peça e ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, vem do aramaico dialeto de Jesus e significa: vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final, o fim da história. Acabará esse tempo e espaço como conhecemos aqui. Algo místico, transcendental.
Jesus voltando com seus anjos, e acontecerá o juízo final. Nos preparemos para isso. Tomemos posse da graça de Deus para vivermos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor meu Deus, perdão pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, pecados passados, presentes, futuros, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.